Boa tarde, pessoal. Hoje a gente dá continuidade do nosso projeto de extensão, proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. E hoje a gente passa para vocês a metodologia de como implantar um controle de custos dentro da pequena e média empresa. Então, a gente está passando para vocês já desde do início do semestre, né, essa proposta de ajudá-los aperfeiçoando aquele que já está fazendo ou incentivando aquele ainda que não faz o controle de custo dentro da sua pequena empresa. Sobretudo dentro da pequena, porque as médias empresas elas já fazem isso, né? Portanto, nós vamos falar hoje do custeio por absorção. Então, o custeio por absorção ele é muito conhecido, ele é muito divulgado, até porque ele é exigido pela legislação nas empresas que fazem o modelo tributário de lucro real. Então, às vezes, algumas médias empresas já estão trabalhando com lucro real. A pequena microempresa, o pequeno empreendedor, que tem o modelo presumido, né, de imposto de renda, dos tributos, não se faz necessário seguir a lei, porque não é exigido, né? Enfim, a partir daquela empresa que trabalha sobre a modalidade lucro real, é exigido o custeio por absorção por lei. Os pequenos não. Os pequenos, eles não são exigidos. Mas o custeio, o controle de custo, ele é exigido em todas pela questão gerencial. Ele é exigido pela administração. Porque é impossível administrar uma empresa sem controlar os seus custos. Então, essa exigência se torna uma necessidade e logo todos aqueles que têm uma pequena empresa, uma microempresa, eles se prezam, né? Necessitam, eles se obrigam a fazer um controle de custo justamente por conta da gerência, da gestão, do gerenciamento. Então, se torna obrigatório justamente pela necessidade de gerenciar, e não pela lei, no caso das pequenas empresas, das microempresas, dos MEI, do pequeno empreendedor. Então, esse não tem essa obrigação. Enfim, conhecer as premissas para elaborar a elaboração do custeio por absorção. Saber implantar e calcular o custeio por absorção. Então, a gente tem essa proposta da discussão de hoje. Primeiro, a gente vai conhecer o que significa custeio por absorção. No custeio por absorção, os custos diretos são considerados de forma objetiva, ou seja, eles são atribuídos aos produtos de maneira direta, como, por exemplo, a matéria-prima. Matéria-prima, se eu gasto 1 metro, de repente, de matéria-prima para produzir um determinado produto, então, essa matéria-prima, automaticamente, ela já está inserida no custo, que é um custo direto. E os custos indiretos são considerados por meio de rateios, como, por exemplo, o aluguel lá do chão de fábrica, o aluguel do salão da administração. Esse aluguel, além dele não ter variação alguma no final do mês, independente da produção, então é um valor contratado. Se a empresa paga lá 2.000 de aluguel por mês, 5.000, 10.000 de aluguel por mês, é um valor contratado. Portanto, não tem variação com a quantidade produzida. Se produziu 1.000 unidades, 10.000 unidades, 100.000 unidades, 1 milhão de unidades, o preço do aluguel é aquele valor contratado. Então, isso traz uma característica de custos indiretos. Tá bom? E, possivelmente, eles são, a maioria das vezes, eles também são fixos.
As taxas de apropriação devem ser dentro dos critérios adequados. Então, existem alguns critérios para atribuir esses custos indiretos e, na maioria das vezes, também são fixos. E os diretos, na maioria das vezes, eles são os variáveis. Custeio por absorção. Os custeios fixos e variáveis são utilizados na produção que compõem o valor dos estoques. Então, voltando, de novo, os custos fixos e os custos variáveis utilizados na produção compõem o valor dos estoques. Então, assim, o valor dos estoques é algo bastante preocupante dentro da administração de qualquer empresa. Porque, assim, parte do pressuposto, né, que o custeio por absorção produziu, ele já paga imposto. O custeio por absorção, ele tem essa característica. Não precisa vender para gerar o imposto a pagar. No caso dos custos fixos e variáveis, tem um tratamento. Somente se torna custo do produto vendido quando a produção é vendida, tá? Ele se torna um custo do produto vendido, porém, ele já gerou o custo, tá? Então, na hora de calcular, os custos, uma vez fabricado, já estão lá a quantidade, o valor dos custos, tanto os fixos como os variáveis, mas eles se tornam, né, eles são classificados como tal, como fixo e variável, nesse caso aqui do nosso exemplo, quando a produção é vendida, ou seja, o custo do produto vendido. Quando eu vou apurar o custo do produto vendido, o próprio nome já disse, eu preciso que esses produtos estejam vendidos. Como que vai calcular o custo do produto vendido se o produto ainda não está vendido? Então, eu vou, nesse caso, eu vou simplesmente ter um valor dos custos fixos e variáveis do estoque. Mas eles vão fazer parte do custo produto. Esses fixos e variáveis, eles vão fazer parte do custo produto vendido a partir do momento que ocorre a venda. Então, é isso. Eles existem, mas eles vão agregar o custo produto vendido após a venda. Então, tem uma lógica em cima disso, né? Tem um raciocínio lógico em cima disso. Os custeios por absorção. No sistema de custeio por absorção, o custo de recursos, o fluxo, de novo, no sistema de custeio por absorção, o fluxo de recursos pode ser entendido como? Significa esse fluxo de recursos? Como que eu vou, é o itinerário, o caminho, como que eu vou identificar esse fluxo de recurso? Ou seja, o recurso financeiro, ele foi absorvido onde? Lá na mão de obra direta. Depois ele foi absorvido onde mais? Lá nos materiais diretos. Depois ele foi absorvido onde mais? Lá nos gastos gerais de fabricação, ou seja, nos demais, em todos. Então, o custeio por absorção, ele faz parte de todos os custos, né? A mão de obra direta, os materiais diretos e todos os gastos lá de fabricação, seja fixo, seja variável, decorrem no custo do produto, do processo produtivo, adicionando os custos fixos e variáveis, resultando nos estoques dos produtos. Então, o custeio por absorção, ele absorve todos os custos, todos mesmo, sem exceção. Esses estoques, quando vendidos, reconhecem a receita de vendas, o faturamento, e os respectivos custos dos produtos vendidos. Ocorrendo a venda, vai se identificar a receita, ou seja, o recebimento dessa venda, e posteriormente a gente identifica também o custo do produto vendido. Então, isso que a gente já comentamos no início da nossa discussão de hoje. Aí nós vamos ter as vantagens, né? Tem algumas vantagens, ou tem muitas vantagens. Aquele que não tem nenhum controle de custo, comecem tentando, né? Primeiro é uma tentativa, um primeiro passo, seguindo essas dicas de um controle de custos
tendo em vista o custeio por absorção. O que eu teria de vantagem lá na minha empresa, colocando esse sistema de custeio, esse custeio por absorção? Atende os princípios contábeis e a legislação tributária. Então, assim, se a empresa for do modelo lucro real, modelo tributário. Aí, se não for, ele vai atender simplesmente a necessidade da gestão, da administração, de administrar, de controlar, de saber quanto custa. Quanto que custa para produzir aquele produto A? Então, quem tem uma empresa, ele precisa saber quanto custa. Eu não posso achar que a minha empresa está dando lucro. Eu preciso ter certeza. Ninguém administra uma empresa, seja grande, seja pequena, seja micro, seja o microempreendedor, né? Baseado no achismo. Eu acho que sim. Eu acho que a minha empresa está indo bem. Então, isso não faz parte do cenário de administração de empresas. Nós temos aqui na UFMS, no campus Paranaíba, o curso de administração. E esse curso, ele habilita os seus alunos, né? Ele vai habilitando a cada semestre, a cada disciplina que se faz, e expondo, né, toda a teoria e prática. Enfim, esses alunos eles estão sendo preparados e muito bem preparados para ser um administrador e saber que uma empresa, seja qual porte, ela necessita ser administrada e jamais ninguém pode dizer que eu acho que está dando lucro, que eu acho que a minha empresa está funcionando bem. Então, isso não faz parte do cenário de administração de empresas. Isso não faz parte de uma dinâmica eficiente e eficaz dentro de um contexto da administração de empresas. Então, primeiro, atende os princípios. Segundo, possui menos custo de implantação, porque ele é simples, por não necessitar segregar, separar custo fixo dos variáveis. Ele absorve todos os custos. Então, seria aí as vantagens, pelo menos as primeiras, né? As mais identificadas mais facilmente. Aí a gente tem algumas observações sobre o custeio por absorção. Apesar de não ser recomendado por alguns para fins gerenciais, então tem alguns que mencionam que o custeio por absorção não seria aquilo que tem de mais eficiente. Obviamente, esse é o primeiro passo, né? O custeio por absorção é o início. Depois desse início, aí vem a necessidade do aperfeiçoamento. Então, de um ponto de vista do aperfeiçoamento, né, a empresa já tem o custeio por absorção e ela preza uma eficiência maior, então ela vai partir para outros custeios, para aperfeiçoar aquilo que já está rodando, que já existe. Então, o custeio por absorção é o primeiro passo para a empresa que não tem nenhum controle de custos. Tem nenhum, qual que eu vou pôr? Por absorção. A hora que estiver rodando por absorção, aí vem o aperfeiçoamento. Aí vem outras ramificações, e mais para frente a gente vai falando. O fato deste método absorver todos os custos dos estoques, seja fixos ou variáveis, faz com que resulte uma inclusão de todos os custos relacionados ao processo produtivo em questão. Então, assim, o custeio por absorção, ele absorve todos os custos, sejam eles fixos, sejam eles variáveis. Isso é importante, porque é o início lá do controle de custeio. E aí a gente vai partindo já para o final da nossa aula, da nossa explanação de hoje, da nossa discussão de hoje, né? Não digo uma aula, mas é o início de uma discussão sobre como pensar na elaboração de um controle de custos na minha pequena empresa, ou aperfeiçoando aquele que já tem na minha média empresa. Então, aqui nós vamos ter exemplos práticos, né? No caso, esses exemplos práticos a gente não vai falar
nesse projeto, porque é um projeto rápido da gente dar uma ideia, uma pincelada, e depois vocês vão aperfeiçoando também isso. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o custeio variável direto e a continuidade do custeio por absorção. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.